Muito boa tarde. Temos connosco José Gomes Mendes, comissário do Banoé para a Coesão Territorial. Engenheiro, boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vou direto ao assunto. A coesão territorial é muitas vezes associada ao combate às desigualdades regionais, mas tem também envolvidos conceitos como acessibilidade, mobilidade, planeamento, sustentabilidade. Pedir-lhe um primeiro enquadramento e o que é que define como coesão territorial. O tema da coesão é um tema que nos toca, não é? A todos, não é? É a forma de nós fazermos desenvolver um país e uma sociedade de forma equilibrada, procurando conceder, dentro do possível, igualdade de oportunidades a todos. Nós sabemos que isso nem sempre é possível, sabemos que os territórios e os sistemas económicos, as infraestruturas têm sempre as suas assimetrias, mas justamente por isso é que há políticas que pretendem definir essa coesão, que pretendem contribuir e apoiar para essa coesão. Portugal é um caso, enfim, muito singular desse ponto de vista, porque de facto, sendo um país muito pequeno, não é? Sendo um país que, enfim, na sua história foi capaz de expandir fronteiras e de expandir horizontes, mas apesar de tudo aqui neste retângulozinho ainda continua a manter assimetrias que são algumas quase inexplicáveis, ou melhor, podem-se explicar pela história, mas que hoje já não deviam existir, e eu costumo dizer que essa ausência, essa escassez de coesão em Portugal não é tanto por falta de políticas de apoio à coesão, porque nós, sobretudo, nos últimos, enfim, 3, 4 décadas, sobretudo a partir do momento em que aderimos à então Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia, não tivemos propriamente escassez de meios e de financiamento e de dinheiro para apoiarmos a coesão. O problema está um bocadinho a montante, é que nós, tendo políticas e programas de apoio à coesão, temos poucas políticas de coesão. A definição do conceito, não é? Eu dou-lhe um exemplo, referiu a questão das vias de comunicação e, portanto, no caso concretamente, até dos transportes e da mobilidade. Uma política de coesão, não é, que seja equilibrada e que a subida, por exemplo, posso dizer que todas as capitais de distrito de um país, que no caso em Portugal são 18 do continente, têm acesso por via ferroviária. Nós temos tido bastante dinheiro, é preciso dizer, temos tido bastante dinheiro, às vezes até mais do que a nossa capacidade de execução, não é? E, portanto, havendo então políticas ou programas de apoio à coesão, é então possível, tendo esse conceito de coesão, aplicar nos sítios certos. Porque se assim não for, nós podemos estar às vezes até a agravar as assimetrias, podemos estar a alimentar processos que são processos de facto de dispersão do impacto do financiamento, que no fim do dia, em vez de gerarem coesão, geram ainda mais centralismo. Enquanto comissário do Banoé para a Coesão Territorial, sei que ainda deve estar a ser construído um guião para todo o ano, mas que posição deve ter a Ordem dos Engenheiros em relação a este tema e quais os objetivos e possíveis soluções a apresentar no final deste ano? Muito bem, a coesão constrói-se com um conjunto de agentes, desde logo os agentes políticos, que esses é que estão mandatados para definir os conceitos e para indicar o caminho. E depois há um conjunto de profissões, portanto, quer sistemas empresariais, quer sistemas profissionais, que devem ser tributários desse caminho. E os engenheiros têm um papel preponderante, um papel muito importante, porque os engenheiros, desde logo, ajudam, portanto, são parte ativa na materialização de investimentos que melhoram a coesão, porque os engenheiros fazem parte daquilo que nós hoje designamos por talento, ou seja, são capazes de gerar condições de contexto para que mais empresas possam gerar mais valores e, portanto, o papel dos engenheiros é absolutamente central. Eu acho que a Ordem dos Engenheiros escolheu em muito boa hora este tema para o seu ano, não é? O seu tema anual, e enfim, nessa ideia há um conjunto de iniciativas, não é? Desde logo, naturalmente, alertar de forma reiterada ao longo do ano para o problema e para as soluções, que os engenheiros estão do lado das soluções, gostam de descrever o problema, mas sempre na perspectiva de contribuir para a sua solução ou de gerar a sua solução, e, portanto, para além disso, enfim, um conjunto de iniciativas que passam por um conjunto de conferências, houve uma já em fevereiro dedicada à água, haverá dedicada, digamos, aos temas do ambiente e da sustentabilidade, aos temas do desenvolvimento do interior, enfim, um conjunto de conselhos das infraestruturas, um conjunto de momentos que são conferências intermédias que acontecerão no continente e também na Madeira e nos Açores e que terão a sua conferência final em outubro e depois há de haver com certeza uma apresentação dos resultados no Dia Nacional do Engenheiro, que há de acontecer em novembro. Pergunto-lhe quais são as principais assimetrias regionais que ainda persistem no nosso país e como é que a coesão territorial é importante para desenvolver de uma forma equilibrada um país tão pequeno, como já referiu, como é Portugal.
Vale a pena olhar para as estatísticas, nós sendo engenheiros gostamos de factos, não é? Mas se eu olhar ao período intercensitário entre 2011 e 2021, o que nós verificamos é que, primeiro, Portugal perdeu população, como digo, agora voltou a ganhá-la por via da imigração, mas perdeu população. Conclusão 2, essa perda de população resulta muito de um saldo natural negativo, o que significa que há menos nascimentos do que mortes, não é? E resulta também de alguma imigração, hoje de pessoas mais jovens, incluindo aquilo que nós chamamos as mulheres em idade fértil, que é aquilo que nos garante que hajam nascimentos naturalmente. E, portanto, essa combinação, digamos, esses fatos estatísticos são inquestionáveis. É preciso dizer que o número de municípios que fizeram aumentar a sua população nos últimos, ou que assistiram ao aumento da população nesse período intercensitário, 2011-2021, é muito reduzido. E, portanto, nós temos aqui estatisticamente a prova de que nós estamos num processo de erosão demográfica, uma espécie de inverno demográfico natural, não é? Que há de ter que ser compensado, mas que não contribui para uma coesão territorial. Sobre isso acontece tudo o resto, quer dizer, vamos lá ver, se não há pessoas, há mais dificuldade em colocar empresas, há mais dificuldade em atingir limiares mínimos de viabilidade de grandes infraestruturas e tudo acontece assim. Se eu olhar, por exemplo, um indicador muito simples, o poder de compra. O poder de compra é um indicador que combina consumo e rendimento, portanto é um bom indicador. Se eu olhar para o poder de compra, eu vejo que há uma média nacional que é cumprida por 30, poucos mais de 30 municípios. A maioria dos municípios, tipo 250, não é? Estão todos abaixo da média nacional. Ou seja, se eu substituísse a média pela mediana, o valor é muito baixo, não é? E, portanto, nós temos aqui, de facto, um problema também de distribuição, quer de rendimento, quer de consumo, que, como sabe, são duas variáveis que estão muito associadas. E a pergunta é sempre esta. Ok, nós encontramos, digamos, evidências estatísticas das assimetrias regionais. É verdade. É um facto. Vão ser mitigadas aqui e ali muito por dois processos. Os processos normalmente são estes. Um é os repassados para o interior, que são medidas relativamente soltas, que eu não discuto o mérito dessas medidas, mas pelo facto de serem soltas, são medidas cujo impacto é baixo, ou seja, dificilmente fazem mexer o ponteiro, não é? Da erosão da baixa densidade e da concentração, portanto, da centralização. Portanto, primeiro problema. O outro é que são muito mascarados pelos fundos europeus, que fazem alguns investimentos, que dão números muito grandes em locais muito específicos, como a linha ferroviária, etc., que tem o seu valor com certeza, tem a sua importância e faz falta, mas mascaram aquilo tudo. Se eu dividir aquilo pelo interior todo, aquilo dá muito pouco ou quase nada. Como é que nós podíamos mexer nisso? Eu costumo dizer que nós precisamos de coesão, nós precisamos de diversidade e nós precisamos de resiliência. São três coisas completamente diferentes. A coesão é o que me permite, de alguma forma, eu ser capaz de ter grandes âncoras. Portanto, eu tenho que fazer investimento seletivo em grandes âncoras. Quer dizer, não vale a pena eu continuar a dar subsídios. Como digo, os subsídios vão mascarando. Não é dar subsídios, porque os subsídios têm que ser sempre no mesmo sítio. Quantos mais subsídios, como subsídio, eu der à baixa densidade ou ao interior, mas eu tenho que reforçar o centralismo para gerar o dinheiro para dar esses subsídios. Portanto, é preciso perceber que isto alimenta uma espiral, que é uma espiral muito complexa e que tem que ser quebrada num ponto qualquer. Não é? Não vale a pena atirar dinheiro ao vento para todo o interior. Isso não vai dar resultados. Há algumas áreas relativamente extensas do nosso interior que já não recuperam. Quando eu digo que já não recuperam em termos demográficos, etc., significa que temos que as manter a tal lógica enfim, de alguma resiliência, não é? Temos que as manter até para controlar fenómenos climáticos extremos, alterações climáticas, temos que manter isso, mas nós temos que pensar que temos que focar naquilo que são âncoras de crescimento, cidades médias, de tal forma que o imaginário do jovem que está no interior, na baixa densidade, não seja imediatamente ou ir para o estrangeiro, ou ir para Lisboa, ou ir para o Porto, ou ir para Braga, quando muito, não é? Mas que seja ir para a sua cidade mais próxima, ir para a Guarda, portanto tem que ter lá essas oportunidades, não é? Como é que se explica isso a uma pessoa que continua a exercer as suas funções e a viver nessas periferias? É como digo, as pessoas neste momento já só se convencem quando veem, de facto, objetivamente coisas a acontecer. Eu dou um exemplo. Quer dizer, nós temos a nossa AICEP, não é? É procurada em processos de localização empresarial. Portanto, são empresas estrangeiras, também podem ser portuguesas, que se querem relocalizar ou querem vir para Portugal ou relocalizar dentro de Portugal. Vamos ver, eu sei que algumas empresas, até pela tipologia e escala dos recursos humanos que precisam, não conseguem fugir muito do litoral, onde eles existem. Mas há muitas empresas que podem ser colocadas, podem gerar outras centralidades que não o litoral, ou até no litoral mais pobre, que o litoral, enfim, nós estamos a falar... Dessas empresas a deslocarem-se É preciso ter um pacote de incentivos e é preciso querer.
porque eu não estou nada certo de que nos nossos processos de localização que haja vontade de colocar, ou seja, que se apresente um pacote suficientemente credível e convincente aos investidores para se localizarem lá. Nós ainda há pouco ouvimos a inauguração deste super centro de dados em Sines. Bom, Sines não é... Está junto ao mar, mas quer dizer, Sines não é seguramente uma área de grande concentração, não é uma área de grande desenvolvimento, tirando uma outra empresa que lá estão, porque vem da época do carvão e do petróleo, como sabemos. Ou seja, mas fomos capazes de o colocar lá. Nem acho que haja uma grande bolsa de recursos humanos em Sintra para centros de dados. No entanto, foi possível. E, portanto, é preciso fazer um bocado este trabalho. Este trabalho é preciso querer fazê-lo. É a primeira coisa. E isto gera valor e retém talento, retém pessoas, não é? E desbloqueia aquilo que eu chamo o plafonamento do desenvolvimento. Portugal é como se tivesse um telhado de vida em termos de desenvolvimento, bate sempre ali. Nós temos alguma boa performance e tal, crescemos um bocadinho acima da média europeia, e crescemos e temos crescido, e isso são boas notícias para o país. Mas é preciso depois olhar para isso, discretizar esse bom resultado. E quando o discretizamos no território, nós vemos que a performance é muito má. Exemplo, a nossa região norte é superavitária em termos de exportações, portanto exporta muito mais do que importa e do que consome, é um grande produtor, um colosso industrial, a nossa região norte, e ela, em média, é apenas mais rica do que algumas regiões atrasadas dos países do leste. Ou seja, não descola. Bem, mas isto quer dizer o quê? Então, mas exporta, há um plafonamento, bate de algum sítio. Ou seja, o potencial que existe, e cada vez é menos, mas que existe, mas pode ser revitalizado, que existe no interior, por exemplo, através das universidades, dos centros politécnicos, dos institutos politécnicos, perdão, dos centros de incubação, de algumas empresas que resistem, quer dizer, esse potencial que lá está, não está a ser protegido. E, portanto, se ele não é protegido, ele paulatinamente vai saindo dali para fora. Eu acho que o plano de investimentos em infraestruturas em Portugal devia ter por trás um plano de coesão, uma política de coesão. Mas, como digo, nós temos muitas políticas e programas de apoio à coesão, mas não temos as políticas de coesão. Bom, e com este mismatch é muito difícil que, de facto, o dinheiro que se gasta que seja impactante e que faça mexer o ponteiro do reequilíbrio do país. Eu queria só voltar aqui um bocadinho à questão da desertificação do interior, o conceito é amplamente falado. Em vez de lhe perguntar o que tem falhado no combate a este fenómeno, pergunto-lhe, ao invés, como é que se vão criar mais cidades médias, como falou, ou seja, temos o exemplo de Coimbra, Braga já se equipara por vezes até ao Porto, mas como é que, por exemplo, Castelo Branco, Guarda, como é que podem criar um centralismo maior, não em termos do país, mas em questão na região onde se inserem? Pronto, é o tema, diz bem, é o tema do investimento seletivo, não é? As cidades já existem, nós temos cidades médias, existem. Não vamos poder investir em todas de forma a que faça mexer o ponteiro. Portanto, esse é logo o primeiro passo, porque a nossa administração, como não tem a dimensão regional, acaba por, da dimensão central, que não está assim propriamente muito preocupada com o desenvolvimento equilibrado do interior, não é? Passamos para a dimensão municipal. E na dimensão municipal cada um defende a sua dama. É por essa razão é que, por exemplo, uma comissão de coordenação regional que gere um programa regional de fundos europeus, não é? Bom, e, portanto, quando tem de definir o seu plano, chama aos municípios, não é? A região norte tem, salvo erro, 87, espero não será à volta disso, penso mesmo 87. Bom, chama os 87 presidentes de Câmara. Bom, os 87 presidentes de Câmara são 87 pessoas à mesa a reivindicar para o seu município, uns com mais poder que outros, mas todos querem alguma migalha, percebe? Não consegue fazer um investimento seletivo dessa forma, não é? E, portanto, isto tem que ter por trás conceito, tem que ter por trás níveis intermédios de governação que sejam capazes de mostrar mesmo aos municípios mais pequenos e mais do interior que um investimento seletivo ali próximo, numa cidade a escolher, que tipicamente tem que ser as cidades médias, não vamos criar uma cidade raiz, não é? Não há necessidade disso, não é? E, portanto, o investimento ali é um investimento que também vale para eles. Importa que sejamos capazes de fazer o tal investimento seletivo, porque as cidades médias têm... Eu vou dizer uma cidade que eu acho que é das mais injustiçadas em Portugal. Viseu. Viseu, do ponto de vista da distância ao litoral, ou ao Porto, ou a Aveiro, é uma cidade muito próxima. Viseu, com ferrovia e com um upgrade no investimento mais tecnológico, um bocadinho mais no ensino superior, tem lá um Instituto Politécnico, um bocadinho mais, era uma cidade que tem uma cidade boa, uma cidade bem desenhada, uma cidade, portanto, tinha todas as condições para ser uma cidade do nível das cidades, como Braga, etc., para dar outros exemplos ali, que estão quase às mesmas distâncias do Porto. E, portanto, só para dar um exemplo de uma cidade injustiçada. Como digo, o dinheiro existe, percebe? O problema é que tem que haver algum conceito, mas sabe que o Governo Central está muito pouco interessado em definir conceitos de coesão. Nós agora estamos num período eleitoral, os programas dos partidos lá põem lá a sua página da praxe sobre a regionalização, o interior e tal. Aquilo é esquecido imediatamente. A primeira coisa que fazem depois de ser eleitos é encontrar
uma desculpa de contexto internacional, ou porque é a guerra, a inflação, a pandemia, tudo o que for, para não fazer o que tem que ser feito. Todos fazem isto. É preciso dizer isto com todas as letras. E, portanto, não o fazem, não é? Não estão interessados em fazê-lo. Mas, claro que não são suficientemente, ou melhor, não são pouco inteligentes ao ponto de dizer que nós não queremos saber do interior. E, portanto, mascara-se sempre. É o subsídio, tiram umas portagens aqui. O que eu queria é que o interior pagasse portagens, mas que tivesse valor para pagar portagens. Porque tirar portagens ao interior é dizer assim, há um valor aqui, não é? Que estão dispensados de pagar, mas que vai ter que sair do outro lado. E, portanto, eu só se alimentar o centralismo é que consigo pagar a ausência da portagem. Para dar o exemplo da portagem, não tem nexo. Não tem nexo absolutamente nenhum. É uma coisa completamente insustentável, não tem lógica absolutamente nenhuma. Isto para um engenheiro não é pensável, não é? E, portanto, isto para dizer o quê? São sempre estes rebuçados, não é? Que o interior gosta também de mandar foguetes e agora chegam ao interior, portanto, como digo, o litoral, ou melhor, os governos centrais não estão interessados, mas agora chegam ao interior também. O interior também acho que gasta demasiada energia, com algumas honrosas exceções, que eu conheço algumas, mas gasta demasiada energia também a reivindicar os tais rebuçados. Em vez de se organizar. Em vez de se organizar e gerar valor, não é? Sabe que o meu pensamento, que já o escrevi, até já o escrevi na revista Engênio, há uns anos atrás, das minhas ideias ou princípios é de que se nós olharmos para aquilo que são os requisitos necessários para uma regionalização impactante, nós temos, enfim, alguns com certeza, isso é uma matéria, digamos, do ponto de vista teórico bem estudado, mas há um que é óbvio, nós temos uma cidade âncora. Não imagino uma região, que desenvolva um plano regional, digamos, para ser competitivo, que não tenha uma cidade âncora de impacto nacional ou internacional. Cidades em Portugal, pode haver outras opiniões, mas suficientemente impactantes para afirmar uma região, pelo menos na escala ibérica e na escala europeia, vejo Lisboa e vejo o Porto, não é? Pronto. Portanto, o que significa o quê? O que significa que se nós tivéssemos um menor número de regiões que pudessem ter o tal plano de desenvolvimento regional e uma competição entre um número muito limitado de regiões, nós podíamos fazer mais caminho. O ter poucas regiões permitir-nos-ia que cada uma tivesse o limiar de população necessário para poderem ser NUTS 1. A NUT, portanto, é a classificação, portanto, a nomenclatura de classificação territorial, que está na base, digamos, depois da distribuição do dinheiro dos orçamentos comunitários. Bom, e que nós tivéssemos NUTS 1, essas regiões podiam negociar diretamente com Bruxelas, não é? E com base num plano de desenvolvimento equilibrado da sua região. Bem, isto mudava as regras do jogo. Mas as regras do jogo só mudam se nós saltássemos por uma lógica de Newton. Isso existe noutros países. Em França há uma série deles, reduziram recentemente. Porque é que reduziram? Reduziram para aumentar a escala das regiões. Portanto, quando em Portugal se fala em regiões pequeninas, lá fala-se em regiões maiores. É tão difícil num país tão pequeno como Portugal. A baixa densidade e o interior de Portugal ficou sempre na terra de ninguém. Isto acumula-se ao longo dos séculos e as pessoas pensam que isto está bem, mas já tivemos tempo para mudar. Mas o problema não é só esse. O problema é que à medida que os sistemas económicos foram evoluindo, portanto, eles estão muito assentos hoje no conhecimento, na tecnologia, já não estamos na Idade Média. Conhecimento, na tecnologia, no talento, no investimento, na concentração de capital humano, capital financeiro, capital social, capital democrático, tudo isso. Bom, isso foi acontecendo muito, muito, muito aqui junto em Lisboa, um bocadinho ao Porto. O Porto teve sempre uma lógica liberal e tal, ainda bem, não é? Ao Porto, estendeu-se um bocadinho pelo litoral. Bom, isto são séculos. Isto não se muda assim. Não é? Isto agora só se muda, de facto, é por isso que eu digo, não se muda com migalhinhas, só se muda com coisas que fazem mexer o ponteiro. Mas fazer mexer o ponteiro é fazer com que uma parte de Portugal abdique de algum do valor. Ganha no fim do dia, porque o valor de Portugal, digamos, está aqui um efeito, não é? Um spillover, não é? Todos ganhamos, não é? Mas é preciso ir para essa lógica de equilíbrio, não é? Há níveis de assimetria particularmente preocupantes, não é? E como digo, eu acho que em algumas zonas nós já dificilmente temos recuperação, porque demograficamente isso já não é possível acontecer, não é? Mas eu acho que era possível fazer ainda muito mais, sobretudo ancorando, criando âncoras de desenvolvimento, não são subsídios, em algumas cidades. Eu volto ao exemplo de Viseu, que acho que é um exemplo muito sintomático, não é? Quer dizer, eu acho que aquilo que Viseu devia reivindicar era, de facto, um par de investimentos estratégicos muito fortes que trouxessem emprego e dizer assim, pá, nós pagamos as portagens, não há problema nenhum, deixem lá estar as portagens. Nós queremos é que nos tragam isso. Isto é que gera valor, não é? E, portanto,
não o repousado, não é? Ou seja, não o peixinho, mas a cana de pesca, isso é que era preciso. Uh, Mais do que às vezes falar na questão do interior e da desertificação, pergunto-lhe onde é que entram as regiões autónomas nesta questão da coesão territorial, porque por vezes dividimos o país em dois, apenas litoral e interior, mas se calhar ainda são mais esquecidas as regiões autónomas. Que posição podem ter também aqui, tanto a Madeira como os Açores, nesta questão? Bom, os problemas da insularidade são de uma natureza diferente. A lógica de coesão em regiões insulares, a definição é muito fácil, não é? Portanto, é sermos capazes de criar condições, digamos, multidimensionais de vida naquele arquipélago, minimizando a necessidade de trocas com distâncias muito grandes, porque de facto essas têm um custo, é um custo de contexto lá metido. Isso vai acontecendo razoavelmente. E se nós olharmos, o caso dos Açores é mais difícil, porque são 9 ilhas, mas da primeira à última são quase 1000 quilómetros, e portanto, quer dizer, de facto é um caso muito insular e de facto de mais dificuldade. No caso da Madeira é mais fácil, a Madeira além disso tem um apelativo turístico muito interessante, não é? Os Açores também têm, na verdade. E portanto, e na Madeira, enfim, assistiu-se, no caso da Madeira, um desenvolvimento, digamos, nas últimas décadas, muito, muito apreciável, mas muito, e aqui está, eu volto ao meu ponto, este é que é o processo que algumas pessoas fazem de conta que não existe. O facto da Madeira ter sido capaz de mobilizar fundos comunitários para uma lógica de desenvolvimento local e de coesão que fez mexer o ponteiro foi o facto de ser uma Nutum e de ter tido capacidade de negociar diretamente com Bruxelas. E de facto houve ali um processo, não é? Lá está, de investimento que fez mexer o ponteiro. Não foi andar a dar subsídios às pessoas. Fez mexer do ponto de vista infraestrutural, que é um caso de estudo completo. Bem, e gosto, só não se gosta, da pessoa que foi líder tantos anos da Madeira, Alberto João Jardim, gosto ou não se gosta, ele de facto é o protagonista, não sei se outros poderiam ter feito também, isso eu não sei, agora estou a fazer história, foi ele, é o protagonista, quer dizer, de um salto quântico de desenvolvimento da Madeira, ao nível das infraestruturas, ao nível dos serviços, ao nível do desenvolvimento do turismo, ao nível empresarial, ao nível urbano. O Funchal hoje é uma grande cidade, é uma cidade interessantíssima, não é? As pessoas pensam que é só o continente, estão completamente enganadas sobre isso. E, portanto, oferta hoteleira, tudo isso. Jogou com as suas armas, naturalmente. É claro que a Madeira tem dificuldade em criar uma grande indústria de exportação, porque não tem estradas, nem comboios para tirar lá os produtos, e, portanto, é preciso perceber isso, não é? Mas foi capaz de o fazer. Mas, no TUM, negociou os fundos diretamente, explicou o que era, tirou partido de algumas condições favoráveis para regiões insulares, não é? Que existe, portanto é um quadro de apoio específico que existe no contexto europeu, foi capaz de o fazer, não é? E portanto nós gostaríamos que era exemplos como a Madeira, umas madeiras, fazer os Viseus e os Braganças e os Évoras deste país uma espécie de madeiras, não é? Porque em área não são muito diferentes, não é? A Madeira se calhar ainda é mais pequena do que alguns desses distritos, não é? Pergunto também neste seguimento se o planeamento do território em Portugal tem sido suficientemente estratégico, já vimos aqui que há casos que não têm sido bem assim, ou se tem regido também a dinâmicas pontuais de necessidade de investir em determinados sítios. Não, há um plano nacional do ordenamento do território, o PNPOT é assim que se chama, que eu acho que é um belo exercício de estruturação do país, com todos os seus sistemas naturais, os seus sistemas humanos, os seus sistemas ambientais e também, naturalmente, os seus sistemas humanos no sentido da indústria, etc., infraestruturas, etc. E, portanto, e o plano, de facto, acho que é um belo exercício, acho que é muito estruturante, acho que nos ajuda a perceber e acho que ajudou a definir algumas políticas, sobretudo as políticas de infraestruturas. Agora, eu acho que devia ir mais além, quer dizer, há um outro layer, que é o fazer com que quase com que obrigatório, uma relação causal entre aquilo que está definido no plano e aquilo que são as políticas públicas e os planos de financiamento que estão por trás. Em cada ciclo eleitoral vamos, como dizia, temos muita mais atração por benesses, digamos, pontuais, porque são aquelas que geram votos, não é? O que nos leva a crer que não é propriamente uma lógica de planeamento, como dizia, não é? Planeamento, portanto, roadmap para chegar a um determinado ponto, não é? Mas é mais uma lógica de solavancos que parece que são comandados por ciclos eleitorais. Primeiro problema. O segundo problema, apesar da alternância, como eu digo, acho que é salutar e é normal em democracia, eu acho que há algumas áreas nas quais deveria haver algum pacto de regime, algum consenso, sobretudo entre aqueles partidos que são da esfera do poder. Sem desprezo pelos outros, com certeza, que também dão o seu contributo, mas esse que sabemos que quase inevitavelmente estarão sempre no poder e, portanto, bom, isso, não é? Fala-se disso na saúde, na justiça, tudo isso é verdade, mas em algumas coisas tem a ver, por exemplo, não há um pacto de regime, não é?
para a valorização equilibrada do território. Não há. Não é? E devia haver. O que significa que havia um conjunto de investimentos que iam para além dos ciclos eleitorais e das legislaturas, não é? Em relação ao quais ambos os partidos, agora estou a referir a dois que são os principais, mas amanhã pode haver outros, não é? Portanto, os partidos do arte do poder, melhor dizendo assim, que é uma expressão que alguns não gostam, mas que ela existe, quer dizer, basta olhar a história recente, e, portanto, ela existe. E, portanto, que fossem capazes de garantir a continuidade dessas políticas e desses investimentos, não é? Sem estarem sujeitas a ciclos eleitorais. Mas, de facto, eu não vejo esses pactos de regime. Quer dizer, as pessoas falam da justiça, não fazem nada, é verdade. É só falar. Falam disto, falam da saúde, quer dizer, mas as pessoas não falam daquilo que é o básico. É criarmos condições para que as pessoas tenham projetos de vida ao longo do nosso território. Porque o nosso território não tem áreas inóspitas. Há aqui uma variável que eu não sei se quer chegar aí, que, enfim, que é relativamente recente, tem a ver com fenómenos quer na legislação, quer nacional, quer fenómenos internacionais, que é a variável da habitação. E a habitação abre uma janela de oportunidade para essas cidades. Mas aquilo que eu vejo é que, mais uma vez, quer dizer, não vejo propriamente ligar as duas coisas e pensar, bom, calma, uma forma de reequilibrar é eu criar condições de atração por via da habitação noutras cidades. Tem que ter lá as âncoras de emprego. Não há hipótese, tem que existir lá. Mas algumas têm âncoras de emprego e que perdem população para o litoral e para Lisboa e para o Porto. E eu podia, com a habitação, segurá-los lá. Também não acontece. Não vejo. E os engenheiros têm um papel nisso também. Os engenheiros, digamos, quer profissionalmente, porque trabalham justamente nessa área, quer porque a engenharia, e até algumas áreas da engenharia, agora referimos à engenharia civil, tem esta característica, está disseminada no território. Não é? E, portanto, tem uma ligação ao território que é muito forte, muito forte. A engenharia civil, a engenharia agrícola, florestal, enfim, um conjunto ambiental, um conjunto de valências da engenharia que tem uma forte ligação ao território. E, portanto, há a possibilidade de reter talento, de mobilizar talento, de trazer empresas de base da engenharia, não é? E pode ser tributária. E, portanto, eu acho que não ficava nada mal aos governos consultarem as ordens profissionais, a engenharia não é a única, mas agora estamos aqui na Casa da Engenharia, é ela que eu me refiro, consultarem no sentido de perceber como é que, enquanto corpo profissional de dezenas e dezenas de milhares de profissionais, mais as empresas, etc., como é que podem contribuir para esse processo, porque eu acho que podemos ter um papel muito ativo nessa matéria. Na ausência de um cadastro predial completo em Portugal, tem sido apontado, neste caso o cadastro predial tem sido apontado como uma das fragilidades estruturais do país, com impactos na coesão territorial, no ordenamento do território e até na prevenção de riscos como nos incêndios. Gostava de saber também que leitura faz desta situação, que caminhos podemos avançar neste domínio e qual a importância também da engenharia neste processo, neste caso a engenharia geoespacial, porque normalmente gerimos um território que não conhecemos. Engenharia geográfica. Vamos ver, o cadastro da propriedade urbana está razoavelmente estável, portanto está, enfim, informatizado, existe em Portugal e, portanto, não está muito mal. Pode-se melhorar, naturalmente, pode-se digitalizar mais, mas ele existe, ou seja, é possível conhecer as propriedades e tudo isso, e as respectivas características, os atributos. O cadastro rústico já, de facto, está mais atrasado, isto tem razões que são razões históricas. Há uma versão, digamos, um bocadinho, como é que é dizer, mais ligeira no sentido menos rigorosa, mas que permite digitalizar do cadastro rústico em Portugal, mas não há dúvida nenhuma que um dos problemas de parte do nosso interior, de facto, é a dispersão da propriedade, não se sabe quem confronta, quem é dono, quem é etc. E, portanto, qualquer política que eu queira colocar sobre o território, por exemplo, natureza florestal, por exemplo, é muito difícil fazê-lo sem eu realmente ter essa informação de base. E, portanto, eu acho que era preciso também avançar um bocado, mas aí é um investimento gigante, foi feito noutros países já agora começou-se a fazer e depois até esbarrou e não avançou por outras razões, porque se detectaram bolsas de posse de solos em determinadas organizações e não convinha que se avançasse. Em Portugal não parece que seja muito o caso. Agora, de facto, esse conhecimento era necessário e, mais uma vez, qualquer política nesse sentido, eu penso que era muito útil consultar, digamos, os respectivos profissionais e, no caso, a engenharia geográfica, portanto, na ordem dos engenheiros era importante, com certeza. A política de coesão é a maior política de investimentos da União Europeia e representa já cerca de um terço do seu orçamento, tendo já ultrapassado a política agrícola comum. De que forma é que esta política de coesão tem também beneficiado o nosso país, se é que tem beneficiado? De facto, as políticas de coesão têm avançado muito, mas têm avançado porquê? Porque, de facto, assistiu-se a um alargamento
da União Europeia, não é? A leste, não é? Sobretudo a leste, na verdade, sempre a leste, não é? Um alargamento muito grande, que são países cujo PIB per capita estava abaixo da média europeia e muito, muito abaixo, digamos, dos países mais desenvolvidos da União Europeia e, portanto, é preciso ajudá-los. Portugal tem beneficiado muito, quer dizer, qualquer indicador, qualquer, é só escolher de Portugal de há 30 anos atrás ou há 35 anos atrás, comparado com hoje, de facto, a diferença realmente é mais do que significativa, é abismal, não é? Portanto, o que significa que o dinheiro em termos médios do país, foi capaz, digamos, de fazer mexer o ponteiro desse ponto de vista. Como digo, continuamos a ter um problema de assimetria, mas, digamos, globalmente, qual beneficiou desse processo, as nossas empresas puderam chegar também a outros mercados, as nossas pessoas, nossos, digamos, concidadãos puderam circular livremente, mas também os outros puderam chegar aos nossos mercados, não é? Por último, pergunto-lhe que papel pode e deve ter a engenharia no desenho de soluções para a coesão territorial mais eficaz no nosso país e, ao mesmo tempo, como é que se constrói um país mais justo com a ajuda da engenharia? Eu penso que a engenharia tem um papel fundamental no desenvolvimento das infraestruturas, no desenvolvimento dos equipamentos, na retenção do talento, não é? E se nós fizermos isso, somos capazes de ter um espaço bastante mais homogéneo, não é? Há um conjunto de atributos associados às infraestruturas que são frequentemente mal estudados, se quisermos, não é? Tem a ver com os níveis de acessibilidade, por exemplo, infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, e tudo isso deve ser trabalhado, tudo isso deve ser bem articulado, de forma a que a gestão depois seja feita conjuntamente e de forma mais eficaz. Mas eu, quando digo mais eficaz, é procurando maximizar os níveis de acessibilidade da população em todo o território, não é? Bom, a engenharia tem um papel fundamental nisso, não é? Porque a engenharia, para além do fazer, tem também o planear e o projetar, não é? Enfim, não será por acaso que, com alguma frequência, se vê engenheiros em órgãos de governo, por exemplo, não é? Portanto, em governos concretamente, quer sejam centrais, quer sejam locais. Eu acho que a engenharia não deve ser a política, porque a intervenção no território, a engenharia historicamente nasceu para servir as pessoas, não é? Quer dizer, e servir as pessoas não é um gesto apolítico, no sentido, quer dizer, não tem nada a ver com políticas partidárias, tem a ver com a política no sentido das políticas públicas e tem a ver com o papel da engenharia na sociedade. E, por exemplo, o simples facto de a Ordem dos Engenheiros ter escolhido para 2025 esta temática anual nacional da coesão territorial mostra que a Ordem dos Engenheiros não quer ser apolítica, ou seja, está a olhar para aquilo que, do seu ponto de vista, do ponto de vista consensual entre os engenheiros, é uma dimensão importante da nossa sociedade e é uma aspiração normal para o nosso país.